Bom dia! Que a graça de Deus tome conta de todas as áreas da nossa vida. E se isso acontecer de fato, então aquela paz de Deus que excede todo entendimento dominará a nossa realidade hoje. Amados, nesses dias, o tema da nossa meditação tem sido as bem-aventuranças da Bíblia. E hoje iremos nos ocupar com a quarta bem-aventurança do Sermão do Monte. O texto se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 6, onde está escrito: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou serão cheios, ou serão saciados. Ao ler textos como esse, a tendência natural é pensar a palavra justiça do nosso jeito. E quando nossa carne pensa em justiça, esbarramos em um obstáculo enorme, quase sem solução. É que cada pecador tem o seu próprio senso de justiça. Cada um de nós temos o nosso próprio ideal de justiça. E nesse nosso ideal de justiça, a gente sempre será injusto com o nosso próximo. Não existe um só padrão de justiça humano que não esteja sujeito a injustiçar alguém. Olha para a política, pelas diferentes formas de governo na humanidade, e logo você verá que aquilo que é justiça para um acaba sendo injusto para o outro. É por essa causa que sempre que olhamos para essa palavra apenas com senso comum, tudo fica muito abstrato. Agora, eu quero convidar você a colocar de lado tudo aquilo que você entende por justiça e ouvir o que eu tenho para te dizer hoje sobre essa palavra aqui traduzida por justiça. No grego, o termo é dikaiossunen. Há pelo menos duas frases que traduzem essa palavra no seu sentido mais literal. Nesse caso, compreender elas trará a cada um de nós uma ideia bem mais alta daquilo que o Senhor deseja, que também desejamos, mais do que a nossa comida ou a nossa bebida. Por favor, desarme o seu coração e pense comigo um pouquinho. Dikaiossunen é a condição aceitável a Deus. Essa é a primeira tradução da palavra. A condição aceitável a Deus. Agora, junto a essa frase, eu quero te lembrar do primeiro culto que nós temos na Bíblia. A narrativa se encontra em Gênesis 4, partindo do versículo 3. E no caso, lá, nós temos um homem, o primogênito de Adão. Ele tomou do fruto da terra e trouxe uma oferta ao Senhor. Esse foi o seu culto. O texto nos mostra que seu irmão Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. A diferença é que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Por quê? Muito bem. Abel trouxe a Deus aquilo que agradara a Deus. Ele veio até Deus por detrás de uma ovelha. Ele ofertou a Deus aquilo que apontava para Cristo e o seu sacrifício. No caso de Caim, a sua oferta era tirada de uma maldição,
Porque no dia em que o homem caiu, Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Ele trouxe o produto de uma maldição. Do suor do seu rosto comerás todos os dias, até que torne ao pó, porque és pó e ao pó tornarás. Isso não é uma bênção, isso é uma maldição. A oferta de Abel representa a graça e aquilo que recebemos pela graça. A oferta de Caim representa as obras da carne e tudo aquilo que é maldição. Muito bem, Deus aceitou aquilo que lhe agrada e rejeitou aquilo que não tem valor para ele. Ainda que poderia ser importante para Caim. Então Caim, irado, como nós ficamos todas as vezes que Deus não aceita as nossas obras mortas, fechou a cara. Então Deus lhe disse: por que tiraste? Se fizeres bem, porventura não serás aceito? Em outras palavras, Caim, há uma condição aceitável a mim. Agora, se não fizeres bem, ou em outras palavras, se você quiser fazer do seu jeito, o pecado jaz à porta, e sobre ele deves dominar. Agora eu te pergunto, quem é capaz de lidar com o pecado sozinho? Ninguém, não é verdade? Então, aqui, condição aceitável a Deus era ter o coração de Abel e se achegar a Deus por meio de um sacrifício de um cordeiro inocente. Aqui, isso é de Caio Sunem. Amado ouvinte, Deus nos deu seu Filho Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus morreu por mim e por você, e só poderemos ser aceitos por Deus se nos achegarmos a Ele por meio do seu Filho. Essa é a única condição que um pecador pode se tornar aceitável a Deus. Mas pode ser que eu e você, como fez Caim, não concordemos com isso e ficamos querendo que Deus aceite a nossa justiça própria, a nossa religiosidade, as nossas boas obras, os nossos credos, a nossa tradição, o nosso misticismo, a nossa idolatria, a nossa feitiçaria, os nossos deuses, ou mesmo as nossas posses e paixões como meio de nos achegar a Ele. E fazendo assim, todos somos como Caim. O pecado em nós não nos faz aceitáveis a Deus. Muito bem. A outra tradução para de Caio Sunem é ser aquilo que deveria ser. Para essa frase, o Espírito colocou no meu coração uma história que se encontra lá no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Aqui havia um conflito de reinos. O reino da Síria descobriu que o rei de Israel possuía um profeta capaz de prever os seus movimentos secretos. Então, ele montou uma estratégia para capturar o profeta. Acontece que Deus entregou todo aquele exército nas mãos do profeta. E Eliseu os guiou em cegueira para dentro da capital de Israel naqueles dias, Samaria. E quando eles tiveram seus olhos abertos, estavam como que capturados pelo exército de Israel. Que vitória fantástica! Então, o rei de Israel perguntou assim ao profeta Eliseu, se poderia com a sua espada matar todos aqueles homens. E Eliseu respondeu dizendo, não, esses você não vai matar com a sua espada. Muito pelo contrário, você vai dar a eles um banquete e despedi-los em paz. Sabe que aquele dia acabou o conflito entre a Síria e Israel.
E sabe por que aconteceu isso? Porque o profeta foi para Deus aquilo que ele deveria ser. O que nós deveríamos ser para Deus? Para que nós fomos criados? Então as Escrituras vai dizer que nós fomos feitos para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Um verdadeiro representante da graça de Deus. Muito bem. Então é assim que nós vamos concluir o nosso devocional hoje, dizendo o seguinte: quando você ter fome e sede de servir a Deus em uma condição aceitável a Ele, então você é um bem-aventurado. Quando eu e você termos fome e sede de sermos para Deus aquilo que deveríamos ser, ou seja, um representante dos céus na terra, então eu e você também seremos chamados bem-aventurados. Possa o Senhor continuar falando aos nossos corações e que Deus te abençoe. Amém.